Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de questões discursivas aqui no Emages. Mais uma questãozinha que selecionamos, daquelas veiculadas, né, nos planos. Selecionei aqui, pessoal, uma questão envolvendo um julgamento recente do STJ, trazido em informativo também recente, uma discussão boa aí para cobrar em prova, né, seja tema de questão objetiva, seja propriamente numa questão discursiva ou numa peça, numa sentença, casos que acontecem bastante, né, de lesão corporal. Aqui só deixa eu ver só estou vendo uma mensagem aqui que a Gabriela que me passou, deixa eu só botar para gravar também, aqui, ó. Pronto, estou gravando também, às vezes pode ter alguma quedinha ali de internet aí para ficar gravado certinho. Pessoal, vamos então para a nossa rodada 13 de questões discursivas. Vou compartilhar aqui o nosso slide em que trazemos o enunciado para todos nos situarmos aí. Eu botei no grupo do WhatsApp ali o enunciado para quem já quisesse ir dando uma lida, e aí já se familiarizar, mas de todo modo a gente vai repassar aqui a questão. Então, vamos lá, pessoal. Na rodada 13, nós tínhamos o nosso personagem aqui, o otário playboy. O caso é verídico, né, pessoal? Aconteceu nesses termos aqui. E realmente era um otário de um playboy que fez o que fez. Ele só fez, na verdade, né, claro, era numa faculdade mesmo, inclusive aqui era de engenharia, enfim. O otário playboy foi suspenso da faculdade por conta, claro, de algum tipo de sanção disciplinar. E em 25 de março de 2022, ele, inconformado com essa suspensão, ele tentou ingressar no campus da universidade. Os seguranças impediram que ele entrasse, ele então retornou mais tarde, bastante nervoso, e exigiu conversar com o coordenador do curso, João Certinho, sendo atendido na entrada do campus. Durante o diálogo com João, tendo esse se negado a permitir que Otário ingressasse no local e feito menção de encerrar a conversa e se retirar, foi exatamente o que aconteceu no caso concreto, Otário, de inopino, desferiu-lhe forte soco que o fez cair no chão e bater a cabeça desmaiando. Depois de receber atendimento médico, João recobrou a consciência e, após a internação, teve alta hospitalar em 15 dias. Otário, então, foi processado e julgado pelo crime de lesão corporal, tendo o exame pericial constatado que a vítima fora acometida de transtorno de estresse pós-traumático que lhe provocou alteração permanente da personalidade. Nesse contexto, é possível a configuração da qualificadora atinente à deformidade permanente, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, né, a lesão corporal gravíssima, ou esta somente abrange lesões corporais que resultam em danos físicos. Vamos ao caso, botei aqui meu xará Gabriel Pensador, essa é a capa do CD dele. A época, eu lembro, é uma lembrança antiga que eu tenho, né, de criança, foi uma das primeiras vezes que eu gostei de uma música, não sei se vocês lembram daquela música Retrato de um Playboy, e eu gostei, era toda uma novidade, né, e decorei a música, eu lembro que eu fiquei escutando e decorando, a época era não era nem o vinil que eu tinha, era o cassete que eu tinha desse hoje DVD, né? E aí eu ficava escutando aquela música e decorei, tanto que eu gostei. E aí, quando eu fiz aqui a rodada, né? Botei o Otário Playboy e lembrei da música do Gabriel Pensador. Não sei se vocês recordam da música, mas é genial a letra, né? Gabriel Pensador é muito inteligente, né? Nas letras, tem umas letras assim muito bem
bem boladas. Então, vamos lá, pessoal. Nós vimos, então, o enunciado. Como eu já havia adiantado, o tema de fundo é um julgamento do STJ, recente agora, de 2022, em que o STJ entendeu que o dano à saúde mental, um dano psiquiátrico, como era o caso aqui de um transtorno de estresse pós-traumático, né? Ainda que tenha, né, alterado pela alteração do cérebro, né, acaba alterando, causando uma alteração permanente de personalidade da vítima, ainda assim o STJ entendeu que não considera lesão corporal gravíssima. Então, esse é o pano de fundo, claro. Vamos ver agora todos os temas que estão ao redor da discussão, todos os temas que tinham pertinência e que deveriam ser explorados, né, na resposta discursiva. Mas é bom também a gente já se situar no ponto central, porque matéria que vai cair em prova objetiva também, né? E a gente já vai se familiarizando com a síntese, né, desse entendimento para gravarmos bem. Pessoal, o primeiro ponto que a gente teria que abordar na questão discursiva, e que é um ponto bem abordado na doutrina, diz respeito à configuração em si do crime de lesão corporal quando ocorre um dano à saúde mental da vítima. Esse ponto, pessoal, por vezes, né, pode soar estranho, porque nós estamos acostumados a falar em lesão corporal e nós imaginamos um dano físico. No entanto, o tipo penal, ele contempla a possibilidade de configuração, e isso é tranquilo na doutrina, embora não seja muito comum na prática, contempla a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal em situação de dano à saúde mental. Isso porque o Código fala numa lesão à integridade física ou saúde da vítima. E aí vejam, a saúde pode ser a saúde fisiológica ou então mental. E aqui eu lembro na doutrina clássica aqui de Nelson Hungria, o conceito de lesão corporal. Claro que na lesão corporal, assim como no homicídio, nós temos uma agressão, uma lesão à integridade física, e o que vai distinguir é que na lesão corporal não há o animus necandi, o que há no homicídio, o animus de matar. Então, o que vai distinguir nos dois casos, nós vamos ter ali uma lesão à integridade física ou saúde de outrem. E aí vejam, pessoal, quando nós, embora, né, lesão corporal, como eu disse, o que não está mais familiarizado, né, não, às vezes não estudou de forma mais aprofundada, ele associa a lesão corporal com físico. Mas vejam que um dano à saúde mental provoca alterações, lesões no cérebro. Então, nós temos algo que é afetado no próprio cérebro, de certo modo até fisicamente, no sentido de que um dano mental mexe com os neurônios, mexe, ainda que de uma forma invisível, claro, né, a olho nu, mas mexe com a saúde, agride a saúde. E o cérebro, em matéria de saúde, ele é, claro, dos órgãos mais relevantes. Então, não faria sentido considerarmos na lesão corporal somente a lesão física e ignorarmos um dano à saúde mental que produz uma agressão a um órgão vital, né, do corpo humano. Então, consequentemente, é tranquilo o entendimento, e é isso que a gente não pode confundir. Não é essa discussão que estava em jogo. A discussão é quanto à qualificadora. E a qualificadora, sim, tem uma redação mais fechada, porque ela fala em deformidade permanente. E esse era o ponto-chave. Dano à saúde mental pode configurar deformidade permanente, ou seja, pode configurar lesão corporal gravíssima, que é
a qualificadora do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, né? Uma das hipóteses da lesão corporal gravíssima, eu coloquei aqui, pessoal, uma foto, um antes e um depois. Essa modelo britânica, o nome dela é Kate, daqui a pouco eu lembro o sobrenome dela. Kate, começa com P. Kate Pine, acho que é Kate Pine, ou é uma letra aí diferente. O que aconteceu com ela? O querido, né, do ex-namorado, e resignado com o término do namoro, contratou alguém, um terceiro, para jogar ácido sulfúrico nela. E aí causou um estrago, porque jogou ainda no rosto, né? E ela teve que passar por nada menos do que 80 cirurgias. Hoje ela é uma apresentadora de televisão, muito famosa, né, lá, e com uma história de vida belíssima, de superação, né? Então, aqui à direita está ela, já depois de cirurgias, né, pessoal? Aqui à direita ela já estava, ela acabou perdendo um dos olhos, inclusive, a visão, né, de um dos olhos, mas vejam que aqui já é ela depois de cirurgias, né, para melhora. E aqui à esquerda é ela hoje. Então, ela, graças, né, a Deus e à medicina, ela conseguiu, claro que olhando de perto pelas fotos, né, ou quando expõe um pouco mais aqui essa região, o dorso, o peito, né, se vê ainda, né, as marcas da queimadura, né? A medicina também não faz milagres, mas, né, né, recuperou inclusive a estética, né? Muito bonita, né? Ela, por sinal, apesar, né, do que ela acabou passando. Então, aqui é um caso clássico de deformidade permanente. Deixa eu abrir o chat aqui. Kate Piper. Obrigado, Otávio. Piper, exatamente. Eu vi que tinha alguma letrinha errada, é o Piper. E, né, um horror aí a história, mas o direito penal aqui no Brasil tem várias dessas também, né, pessoal? Infelizmente. Então, vejam, se por um lado o entendimento de que o dano à saúde mental configura a lesão corporal é absolutamente robusto, né, um entendimento bastante firme, por outro lado, não se pode dizer o mesmo em relação à configuração da qualificadora de que estamos a tratar, que é a qualificadora da deformidade permanente e que, com a lesão corporal gravíssima, faz com que a pena mínima seja elevada para 2 anos e a pena máxima para 8 anos. E aí vejam, pessoal, aqui também citando a doutrina do mesmo mestre Nelson Hungria, inclusive lembrei de um post que eu vi hoje, como é que era? Quando eu vejo festejado autor nas peças, né? Que é um termo bastante utilizado. Aí era festejado doutrinador, estava assim. Aí era um velhinho doutrinador no meio de uma festa lá, né? Então, o Nelson Hungria já destacava aqui nesse caso, né? A deformidade permanente liga-se à estética, esse que é o grande ponto. O STJ também construiu a sua jurisprudência para dizer que essa deformidade permanente, que tem um viés estético, ela tem um aspecto objetivo e também um aspecto subjetivo. O que o STJ quer dizer com isso? Aspecto objetivo, tem que ter ali um dano estético, uma lesão estética de certa monta. Para uma pessoa extremamente vaidosa, um risquinho que seja, para ela, aquilo já é uma deformidade permanente. Mas nós analisamos objetivamente, tem que ser uma lesão estética para incidir a qualificadora de certa monta.
Quem leva um soco fica alguma marquinha, mas não é uma deformidade, porque mesmo que para a vítima, né, muito vaidosa, para ela aquilo ali seja uma deformidade. Então, tem uma análise objetiva, tem que ser uma lesão estética de certa monta, mas também uma análise subjetiva, é essa impressão, essa sensação, né, por vezes até de repugnância, que se causa ao ver. E aqui, né, pessoal, não necessariamente de terceiros, também considerando a visão da própria vítima. O que se quer dizer com isso? A jurisprudência não exige que seja uma deformidade permanente na face que todo mundo vê a qualquer hora. Pode estar embaixo da roupa, né? Mas essa pessoa, ela enxerga aquilo, vai enxergar a vida inteira, né? Aquela deformidade, ao passo que também nas suas relações íntimas, né? Outras pessoas verão, mas, né? De alguma forma tem que causar essa sensação numa análise subjetiva de um terceiro ou né, da própria vítima, para que se fale, então, em deformidade permanente. Isso, né, embasou a jurisprudência do STJ, precedentes da quinta e sexta turmas, que são uníssonos nesse sentido de que tem que ser uma lesão estética de certa monta, o aspecto objetivo, e tem que trazer ali, né, esse aspecto subjetivo que causa um desconforto, seja a quem vê, seja ao próprio portador, à própria vítima. Por envolver esse aspecto estético, é que o STJ disse que a lesão corporal, a saúde mental, como nós tínhamos no caso vertente, não pode configurar a qualificadora da deformidade permanente. Vejam que nós tínhamos um problema, entre aspas, né? Uma deformidade na personalidade da vítima, permanente. Mas o texto penal não fala aqui em deformidade num sentido tão amplo. Então, o que o STJ faz é evitar ou uma interpretação extensiva ou uma analogia em Malam Partem, né? Que particularmente, né, eu aqui entendo que será mais propriamente uma analogia em Malam Partem, porque, de fato, deformidade permanente diz respeito à forma e, no seu sentido mais corriqueiro, né, diz respeito a algo estético. Então, o grande ponto, né, como de tantas outras discussões no direito penal, é se há enquadramento na previsão da norma penal ou se não há um enquadramento, e aí só por analogia em Malam Partem se poderia aplicá-la, e claro, totalmente descabida nos domínios penais por força do princípio da legalidade estrita. Então, pessoal, para a gente guardar bem, né, não é possível configurar a qualificadora atinente à deformidade permanente em vista de danos à saúde mental. Noutras palavras, só é possível configurar a deformidade permanente da lesão corporal gravíssima quando se cuidar de uma lesão que resulta em dano físico, porque ela é ligada à estética. Consequentemente, por mais grave que seja, né, eu, né, lendo o inteiro teor lá do caso, né, imaginando a cena, o cara, um diretor, né, virou e o cara deu o soco, né, o cara caiu, ficou desacordado, aquela cena horrorosa, né, que a gente imagina, e ficou, né, com esse transtorno, que vai carregar, né? A pessoa fica com medo, começa a ter, né? Fobias, né? Enfim, né? Traz consequências graves na vida da vítima, e aqui no caso era de caráter permanente, alteração permanente da personalidade, e para o cara acabou ficando, entre aspas, barato, né? Porque ele não caiu na gravíssima, ele acabou ficando ali, afastaram essa qualificadora, então afastando ela,
o STJ, como se tratava de habeas corpus, e aí, claro, ele não poderia dar uma decisão que piorasse a situação do réu, o STJ não pôde enquadrar em outra qualificadora. Mas vejam, é importante a gente também perceber que não significa que, nesse caso, não houvesse nenhuma qualificadora. Vejam que, se a vítima ficou mais de 30 dias incapaz para suas atividades habituais, nós temos lesão corporal grave, né? A trintídia. Por outro lado, se ficou, né, uma debilidade permanente ali na vítima, também temos qualificadora. Se ela ficou incapaz para o trabalho, né, de modo permanente, também seria hipótese de lesão corporal gravíssima. Então, o caso concreto pode levar a uma outra qualificadora. Vejam que nem sempre, né, um transtorno de personalidade leva à incapacidade definitiva para o trabalho, né? Então, a pessoa pode ficar com esse tipo de sequela psicológica e não configurar ali, no caso concreto, uma qualificadora. Então, a análise ela é bem casuística, mas o ponto é que, no caso concreto, não se enquadrou, nós não podemos enquadrar essa hipótese nessa qualificadora, e no caso concreto ficou barato, porque o STJ não entendeu que não podia enquadrar em outra qualificadora. Eu acho até que esse aspecto processual ele seria discutível, tá, pessoal? Porque né, eu particularmente, né, tá em habeas corpus, pode tirar de uma, mas vamos voltar para simples. O STJ ele nem também ele também não entrou no detalhe, sabe? Mas o que dá a entender é que ele afastou essa qualificadora e era a qualificadora que tinham considerado. Então, voltou, né, para uma modalidade simples, que eu acho que seria um resultado desastroso, né? Em termos processuais, eu acho que, na pior das hipóteses, tinham que mandar de volta para rejulgar, afastando a possibilidade de enquadrar essa qualificadora. Mas o STJ não fez isso textualmente. Então, em suma, né, era uma questão ali processual. O mais importante para a gente saber, para fins de prova, é que não pode configurar essa qualificadora, embora possa configurar em tese outras. O que o STJ fez aqui no caso concreto e disse que cabia é considerar na primeira fase da dosimetria. Não poderia, a título de consequências, né, do crime, mas não poderia como qualificador. Até é bom lembrar, porque eventualmente, né, pode não configurar, não ficou incapaz para o trabalho por mais de 30 dias, porque doença não é sinônimo, né, de incapacidade. Pode a pessoa, né, não ter ficado com nenhuma debilidade permanente, nenhuma incapacidade permanente para o trabalho, e, consequentemente, não tem nenhuma qualificadora para a gente considerar no caso concreto, mas claro que isso, nas circunstâncias judiciais, no mínimo, né, entrariam, e aí, a título da vetorial, da circunstância judicial do artigo 59, de consequências do crime, e aí, né, subiríamos um pouco a pena base em função de negativarmos, né, essa circunstância judicial. Outro ponto, pessoal, que eu lembrei, né, eu comentei que essa deformidade permanente não precisa ser necessariamente visível. E outro aspecto, e lembrando do caso ali da Kate Piper, o fato de ser possível a realização de um procedimento cirúrgico, como foi o caso dela, né, 80, e que, digamos assim, que não tivesse ficado nenhuma marca, né, não afastaria por si só a qualificadora da deformidade permanente. Primeiro, porque voltar ao que era impossível humanamente, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa, já que é algo orgânico, né? Biológico. Pode ela ficar até mais bonita, né? Dependendo, claro, como era antes, as cirurgias que ela fez, isso numa visão totalmente subjetiva dela, né? Ou de terceiros que vejam, né? E façam esse juízo de valor. Mas o só fato de ser possível essa reversão por procedimentos não afasta a qualificadora da deformidade permanente.
Ah, o Cleverson lembrou outra qualificadora, bem lembrado aqui, Cleverson. Tem também a qualificadora da enfermidade incurável. E aí, dependendo se realmente for incurável, né? Aí o caso concreto falava que o laudo disse que era uma alteração permanente da personalidade, né? Como se falou num transtorno de estresse pós-traumático, nós temos efetivamente uma enfermidade e, ao que tudo indica, incurável, né? O tratamento, pelo menos nos termos que o STJ colocou do caso, uma enfermidade incurável, porque seria uma alteração permanente da personalidade. Então, outra qualificadora que a gente poderia também discutir num caso desses. Bem lembrado, Cleverson. Pessoal, finalizando, vamos para os erros mais comuns, né, dessa rodada, e só lembrando aqui da nossa técnica de resolução de questões discursivas, que a gente sempre lembra e vamos sempre repetir para a gente gravar bem, né, as 4 etapas. Uma leitura que tem que ser atenta, dentro do tempo que eu tenho reservado para aquela questão discursiva, né? Se eu tenho uma prova com 10 questões discursivas, como alguns concursos atualmente trazem, né? Por tradição, inclusive. Em outros concursos tem só 2 discursivas, em outros concursos nós temos 4 discursivas, 6 discursivas também, lembro aqui de concursos assim. Mas vejam, nós já chegamos na nossa prova com a estratégia traçada e com o tempo disponível. Dentro desse tempo, a gente, né, vai gastar ali, quem sabe, para resolver bem uma discursiva, 10% desse tempo para uma leitura atenta, né? Claro que um enunciado mais longo ou mais curto vai interferir nisso, né? Então, não é nada de matemática absoluta, né? Mas é importante a gente ter muito cuidado na leitura, porque não raro, isso acontece muito também em prova objetiva, né? A gente não vê ali um detalhe denunciado e erra por bobeira, né? Às vezes é lendo várias vezes que a gente enxerga mesmo, né? Tá na nossa frente, a gente não enxergou ali um detalhe e quando a gente lê, dá o clique, né? Então, uma leitura atenta nessa primeira fase, uma repetição no mínimo uma vez, né? Vai ser necessária. Os destaques, né? Sobretudo quando tem datas, um caso que envolve, né? Algumas peculiaridades. Esse caso aqui, a data não interessava, não tinha muita... Era mais a questão em si, né? De compreender bem ali o que estava em jogo. O brainstorm de despejar tudo que vem à mente, essa fase é fundamental para a gente lembrar do que nós estudamos, para que a gente puxe o que está efetivamente no nosso cérebro, e o brainstorm é soltar, sem pensar muito, tudo que vem na telha, colocando, né, de forma bagunçada, desorganizada, a hora de organizar não é agora, é na fase seguinte do projeto da nossa resposta. Aqui a imagem eu peguei de um projeto executivo, né, que a gente tem na arquitetura o projeto básico, o projeto executivo, né, e lá na própria lei 14.133, também no 8666, nós vemos os conceitos projeto básico, projeto executivo. Eu diria que aqui é o projeto executivo, pessoal. É aquele que vai direto para a obra, tá? Projeto básico, ele ainda não tem um nível de detalhamento já para ir para o mestre de obras e para o pedreiro e para o servente. O que nós temos, o que nós precisamos aqui é um projeto executivo, não é um projeto básico. Projeto básico a gente começa fazendo ele, porque depois do brainstorm, tudo que vem à telha, né? Os dispositivos legais, os entendimentos do STJ, súmula, se é repetitivo, se é repercussão geral, se é súmula, tudo que vem à cabeça a gente solta. Quando a gente vai para a fase do nosso projeto arquitetônico, né, do esqueleto da nossa resposta, a gente começa fazendo um projeto básico, que é pegar tudo que despejamos com aquele brainstorm e organizando num projeto de um texto, de uma redação jurídica. E aqui, né, a gente faz uma primeira vez e a gente começa a depurar. Muda, arrisca, né? E não é escrever nada como frase, né? São palavras-chave
em tópicos para a gente revisar bem e chegar no projeto executivo, que é já para entregar ao mestre de obras, né? Que somos nós também aqui, que é trabalho de um homem só, de uma mulher só. Mas já tem que entregar para a nossa caneta aqui tudo prontinho, tudo muito já claro, organizadinho, revisado, para na hora de redigir, é o trabalho mais simples, a execução da resposta, eu costumo dizer. Quem está treinando, treinou bem a redação jurídica, isso aqui é o filé, né? Depois que o cara resolveu bem, o que vai definir a tua nota é se tu resolveu bem ou não, é o conteúdo que tu vai transferir. Se tu sair escrevendo de qualquer jeito, né? Tu vai esquecer, vai às vezes para o caminho errado, né? Não vai resolver adequadamente, vai zerar, pode até escrever um monte de coisa, mas vai zerar, né? Então, por isso, né? Eu sempre digo, né, que a quarta fase é a mais barbada. E aqui, pessoal, os erros mais frequentes. E aqui vejam, né, uma imagem de uma pontezinha que fizeram, né, e teve um pequeno problema no projeto, né, que num lado veio e não encontrou com o outro lado, né, pessoal? Isso é o quê? Projeto executivo que não estava bem revisado. E quando a gente não faz isso numa prova, é o que muitas vezes acaba acontecendo. No conteúdo jurídico, os erros mais comuns nessa rodada, alunos que não esclareceram que a lesão corporal pode se configurar em caso de dano à saúde mental, isso era fundamental explicar, né? Alunos que não exploraram a jurisprudência do STJ na matéria, que é farta em vários aspectos ligados à deformidade permanente, né? Então, por vezes o cara acerta a resposta, mas não traz conteúdo robusto, né? E aí tira ali um satisfatório, né? Uma nota bem mediana que às vezes não vai ser o suficiente para aprovação. A gente tem que trazer o máximo de conteúdo, tem que mostrar o nosso conhecimento para a banca, um texto, claro, bem organizado e bem escrito. E finalizando, pessoal, com redação jurídica, e aqui vou só destacar, né? Trouxe aqui 6 erros que eu selecionei para a gente gravar bem, né? Os erros que, assim, se fosse pegar tudo que encontramos de erro, pessoal, dava para falar muito, né? Mas eu seleciono aqui alguns que eu vejo que são as falhas, né, mais comuns. Muitas delas por desatenção, né, pessoal? Eu mesmo lembro de prova que eu fiz, que eu depois peguei, nossa, mas como é que eu errei isso, né? Desconto no português por desatenção. Às vezes a pessoa sabe, mas ali na hora da pressão, na hora, né, de uma redação rápida, o cara desatento esquece. Claro que quanto mais a gente tem presente, né, o erro, mais difícil, mesmo fazendo rápido, é de a gente incidir nele. Vejam, necessariamente relativa a danos de natureza física. Aqui, erro básico, né, de crase. Vejam, o relativa a chama preposição. Então, relativa à ação proposta pelo Ministério Público. Iria, né? Necessariamente relativa a. O problema é que nunca vai crase antes de palavra masculina, e aqui no caso é dano, e nunca vai se não há concordância também de número. Então, relativa às ações perpetradas pelo agente, iria a crase. Relativas a condutas do agente, não iria crase porque não haveria concordância, seria só a preposição, não teria o artigo, né? Porque esse é o grande ponto, né? Para justificar na gramática, né? Então, aqui, erro duplo, né, de crase. Primeiro, erro básico, nunca vai antes de palavra masculina. Segundo, erro básico, nunca vai se não há concordância de número. Os danos psicológicos causados pela lesão, embora possa ensejar, esse erro, e isso eu lembro agora, até eu falei de erro, né, que eu lembro de prova, eu lembro uma vez que eu fiquei, né,
Doído, erro de concordância. É muito comum erro de concordância em prova por desatenção. Então, vejam, os danos psicológicos causados pela lesão, embora possam, no sujeito da oração, é danos psicológicos. Então, não, embora possam ensejar, embora possam ensejar. Destacou-se ainda que a lesão causadora. Erro de vírgula é dos erros também mais frequentes que a gente vê. Como que a gente resolveria, ajeitaria aqui essa oração? Destacou-se ainda que a lesão causadora, ou tirando essa vírgula, estava ok, ou então daria para colocar, destacou-se, vírgula, ainda, vírgula, que a lesão causadora. Agora, aqui nunca poderia ir essa vírgula, tá? Portanto, o crime em questão claramente se refere a lesões físicas. Vejo aqui um caso, né, em que a gente tem o relativa, refere, que é a mesma lógica que chama preposição, aqui é uma preposição, né? Lesões físicas, masculino e em número, né, que não concorda. Pois o tipo penal, aqui era um erro mais de grafia, né, do aluno, visa a tutela da integridade física da vítima, não a psicológica. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? O visa, tem gente que considera ele como transitivo indireto, outros como transitivo direto. É mais comum até usar como transitivo indireto, tá? Mas, na verdade, pode ser usado sim. Tem dois sentidos que é muito próximo que se aplicam num contexto desses. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é a repetição. É muito comum aluno repetir conectivos. Repetir conectivos num texto curto já é ruim. Repetir num mesmo parágrafo, pessoal, é péssimo, né? Falha, né, básica também de redação jurídica. Mostra, né, pouco vocabulário e além de desatenção aqui na construção. O crime de lesão corporal pune o indivíduo. Colocar uma vírgula aqui, ó. Não pode separar o sujeito, o crime de lesão corporal, do verbo da oração. Essa frase, essa vírgula nesse contexto é muito comum também. E finalizando assim, tanto a doutrina e a jurisprudência, vírgula, afastam a aplicação da qualificadora. Primeiro, né, o mais certinho aqui seria tanto a doutrina como a jurisprudência, ou tanto a doutrina quanto a jurisprudência, é a construção mais clássica, né? E a vírgula, tanto a doutrina quanto a jurisprudência afastam a aplicação da qualificadora, né? Então, de novo, o sujeito aqui era tanto a doutrina e a jurisprudência, né? Não podemos colocar a vírgula para separar o sujeito do verbo da oração. Então, os erros aqui, pessoal, de praxe, o Cristiano aqui perguntando, aproveitando a oportunidade, qual seria o termo correto? Tentativa de crime ou crime tentado ou os dois? Os dois, tá, Cristiano? Pode usar tentativa de homicídio, assim como, né, falar genericamente configurando crime tentado, né, ou conatos, a gente pode usar também como sinônimo de crime tentado, como sinônimo de tentativa. Dá para usar os dois tranquilamente. Beleza, pessoal? Então, concluímos aí mais uma rodada de questões excursivas, nossa rodada 13 de 2022. Vamos em frente. Não, é na outra semana que a gente tem da sentença federal também, mas aí já é a rodada 14. Vocês têm aí aula agora à noite de empresarial, né? Com o professor Marcos Wendel. Vamos em frente com os estudos, pessoal. Ótima aula para vocês logo mais. E nos vemos aí nas próximas aulinhas aqui no Emares e também no nosso grupo ali de WhatsApp, que está sempre bombando ali com as dúvidas e os causos, né? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Eu desejo aqui, já estava me esquecendo, desejo um ótimo
feriado, uma ótima Semana Santa, uma feliz Páscoa a todos, com as suas famílias, vida nova, muita alegria, muita coisa boa aí nessa Páscoa junto com os entes queridos aí de vocês. Renovação, exatamente, Alberto. Renovamos aí as nossas forças, as nossas energias também, físicas e espirituais, né, para aqueles que creem, e voltamos com força máxima. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.